Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje, dia 9 de junho, terça-feira. Bom, logo cedo eu publiquei um material exclusivo, uma nova denúncia da PGR contra um integrante do Centrão, na verdade uma integrante que é parceira aí da política, ex-mulher de um dos caciques do Centrão, do Ciro Nogueira. Estou falando de Iracema Portela, deputada federal do Progressistas, no PP, casada durante a vida inteira, aí, mais de 25 anos, com o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é considerado aí talvez o líder mais importante do Centrão hoje em atividade no Congresso Nacional. Eles dois anunciaram para a imprensa local lá do Piauí no ano passado que estavam se separando, mas continuam parceiros na política e sócios nas suas empresas. O fato é que a Iracema Portela foi denunciada hoje mais cedo ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de rachadinha, peculato e associação criminosa. Teve uma operação contra o Ciro, uma operação derivada da Lava Jato, que encontrou na casa do Ciro um envelope. Nesse envelope estava escrito o seguinte: entregar nas mãos DEP. Dentro do envelope, R$ 8.200 em dinheiro, além de 2 contra-cheques de um funcionário não da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, mas da Câmara Distrital, aqui do Distrito Federal. O nome do assessor, Rogério Cavalheiro, assessor então do gabinete do então deputado distrital Cristiano Araújo, do PSD. Ficou confuso? É o seguinte: a Iracema Portela, mulher do Ciro Nogueira, pediu para o Cristiano Araújo, então deputado distrital aqui no DF, para empregar no seu gabinete um funcionário. E esse funcionário passava parte do seu salário, ele ganhava, praticamente ficava ali com 4 mil, ele mesmo narrou isso, ficava com 4 mil reais e passava tudo o resto para a Iracema Portela. A gente não tem informações se o Cristiano Araújo também tinha assessores no gabinete da Iracema. É possível porque é uma prática comum, o chamado nepotismo cruzado, Você pega um amigo, bota lá, o amigo bota no outro, aí você coloca no seu gabinete o assessor do amigo e vão fazendo esse tipo de distribuição, justamente porque para não ficar tão evidente o nepotismo, ali, o direcionamento. O fato é o seguinte: ela está sendo denunciada pela rachadinha que é uma prática mais comum do que se pensa, não é exclusividade aí do Flávio Bolsonaro, ele que é acusado da rachadinha. Até hoje ainda não foi possível ainda uma conclusão desse inquérito, que também é uma maluquice, Tudo que a gente esperava é que houvesse uma conclusão, se tem rachadinha, se não tem, mas o crime é o peculato, e nesse caso a associação criminosa, porque tem várias pessoas que participavam com anuência, com a própria anuência desta distribuição desses recursos e do loteamento desses cargos. Por que é mais um tiro no peito do Centrão? Porque justamente pega aquela que é a parceira aí, considerada mulher, ainda considerada a parceira de negócios e política do Ciro Nogueira, que também está respondendo a diversos processos da Lava Jato. Lembrando que dias atrás eu publiquei também aqui em primeira mão que a PGR foi nos peitos do Arthur Lira, deu também um tiro de fuzil no peito do Arthur Lira, que é outro cacique muito importante aí do Centrão, a liderança muito importante do Centrão, e ele é o candidato do Bolsonaro para a sucessão do Rodrigo Maia. Quer dizer, não sei se ainda é, agora a gente não sabe. Bom, gente, esse é o nível da nossa política, não há muita novidade nisso. Notícia agora importante, a gente publicou no finalzinho da tarde, nosso repórter Renan Ramalho: o Ministério Público defende compartilhamento com o TSE das provas do inquérito das fake news, o inquérito inconstitucional do Alexandre Moraes. O vice-procurador eleitoral Renato Bril de Góes apresentou manifestação favorável ao compartilhamento das provas colhidas por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news com o TSE na ação do PT que visa caçar os mandatos de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. No seu parecer, Góes destacou que o material apreendido no STF pode esclarecer se Luciano Hang integrou o grupo de empresários suspeitos de bancar a disseminação de mensagens de WhatsApp e posts em redes sociais
com ofensas e notícias falsas contra rivais de Bolsonaro na eleição. O dono das lojas Avan teve os sigilos fiscal e bancário quebrados na investigação das fake news no período que vai de julho de 2018 a abril deste ano. Diz aqui o parecer do vice-procurador. As diligências determinadas no inquérito podem trazer luz ao esclarecimento dos fatos apontados na inicial, pela qual se imputou ao representado Luciano Hang a prática idêntica à relatada na fundamentação da decisão acima transcrita voltada ao contexto do pleito eleitoral. Assim, as diligências em questão poderão servir a demonstrar a origem do financiamento das práticas abusivas e ilegais imputadas à campanha dos representados na inicial. Em suma, a defesa do Bolsonaro e Luciano Hang defenderam a rejeição das provas sob o argumento de que o inquérito no Supremo tem objeto diferente, pois apura ofensas a ministros. Na ação, o PT acusou a campanha de abuso de poder econômico e uso indevido de veículos e meios de comunicação e afirmou que as mensagens do WhatsApp desequilibraram a disputa. Cabe agora ao relator da ação, o Og Fernandes, decidir se pede ou não a morais do compartilhamento. Ele também pode optar por levar a decisão ao plenário do TSE. Bom, eu acredito que ele vai levar essa decisão porque é uma decisão, vamos dizer assim, fundamental. Ela pode abrir ou fechar as portas do TSE para essas provas que estão sendo recolhidas neste inquérito inconstitucional lá do Alexandre de Moraes. Então, é uma forma que o TSE e, pelo visto, o próprio Ministério Público está vendo de tentar legalizar as provas que são obtidas por meio deste inquérito que está com o Alexandre de Moraes, do qual ele é relator, que foi aberto pelo Dias Toffoli e que teve também como alvo aqui a Cruzoé e o antagonista censurando uma reportagem real feita com base em provas documentais. A gente sabe, a gente já falou sobre esse inquérito diversas vezes, é um inquérito geral, ele serve para tudo, é um inquérito bombril, né? 1001 utilidades, inclusive temos um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. E eles estão tentando dar um jeitinho de legalizar esse inquérito, ou pelo menos legalizar as provas desse inquérito. E este caminho é o caminho do TSE. Bom, o TSE já absolveu por excesso de provas o Temer, a chapa do Temer e da Dilma Rousseff. Então, é o mesmo TSE que pode resolver caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão por falta de provas ou por provas obtidas de maneira ilegal. Vale tudo nesse país, né, quando a gente não tem segurança jurídica. Enfim, vamos acompanhar atentamente e vocês ficarão informados de antemão sobre os desdobramentos desta investigação. Aliás, falando em TSE, o TSE retomou o julgamento das ações da Marina e do Boulos contra o Bolsonaro. O pessoal aí está acelerando. São ações que não têm tanta repercussão, são ações pontuais. Uma delas, que inclusive está agora, a gente está acompanhando esse julgamento, é uma que discute possível hackeamento de um grupo de apoiadores da Marina, enfim, uma coisa menor, mais lateral. Mas isso mostra que o TSE está aí realmente animado. Bom, por isso também manifestantes pró e contra Jair Bolsonaro se puseram hoje diante lá do TSE, aguardando o julgamento dessas ações. Bom, nós tivemos hoje a decisão da Prefeitura de São Paulo de reabrir o comércio de ruas. Comércio de ruas, imobiliárias, eles vão poder ficar abertos por 4 horas a partir da quarta-feira, mesmo em meio à pandemia. O Bruno Covas assinou um termo de compromisso com entidades desses dois setores e a expectativa é que amanhã outro termo seja assinado com os shoppings, também para que eles possam reabrir as portas a partir de quinta-feira. Segundo o comunicado da Prefeitura, o comércio de rua poderá abrir as portas entre 11 e 15 horas, enquanto as imobiliárias poderão funcionar durante 4 horas por dia, desde que fora do horário de pico. O prefeito acrescentou que, apesar da retomada gradual, a cidade segue em quarentena e pediu que a população evite deslocamentos desnecessários. Bom, antes de começar a liberar geral, né, o próprio Bruno Covas determinou que os ônibus de São Paulo só possam circular com passageiros sentados e com quase 10% a menos da frota em circulação. Bom, aí é a questão justamente de um tipo de decisão que não faz sentido,
né? Se você são decisões absolutamente inversas, né? Uma decisão abre, outra decisão fecha. Uma decisão busca você aplicar ali essa quarentena, que não é quarentena, né? Esse distanciamento social, reduzindo as possibilidades de disseminação do vírus, e a outra você abre. Então talvez na cabeça do Bruno Covas isso compense, uma decisão compense a outra. O fato é que nós continuamos tendo um aumento dos casos, né? Inclusive, olha, para vocês terem uma ideia, hoje foram registrados 1.272 mortes por Covid em 24 horas, tá? Aquelas são registradas ainda daquela velha maneira, tá? Contam os óbitos das últimas 24 horas e também os óbitos confirmados de dias passados, confirmados nas últimas 24 horas. Este continua sendo o modelo que foi que está sendo ainda adotado pelo Ministério da Saúde em função das críticas. E hoje o Pazuello, inclusive, foi na comissão lá na Câmara, falou, defendeu o modelo que ele quer da transparência, enfim, ele viu que não tinha para onde sair, que não ia poder esconder os números e agora defendeu transparência. Falou um bocado de bobagem, mas obviamente defendeu aí, disse que está buscando transparência. Só que é o seguinte, é o que eu sempre digo, isso é tudo desculpa, é tudo fachada. Por quê? Porque se fosse para arrumar, para dar transparência, não tinha derrubado o site, não tinha parado de disseminar as informações, né, de divulgar, melhor dizendo, as informações, como elas estavam sendo divulgadas. Reduziram, restringiram, modificaram o boletim da Covid, passaram a divulgar poucas informações pontuais, tiraram aquelas informações gerais dos totais, etc. e tal. Bom, vocês acompanham o nosso noticiário, vocês sabem. Depois derrubaram o site, disseram que foi hacker que derrubou. Enfim, fizeram de tudo para tentar sonegar a informação. Quando eles viram que essa pataquada ficou realmente impossível de ser sustentada, agora estão adotando o discurso de transparência, etc. e tal. E agora temos de esperar. Segundo ele, o novo site vai estar pronto aí em 48 horas. É incrível, né? Quer dizer, você precisa trocar o site, em vez de você colocar o outro site em funcionamento e fazer depois a transição, não. Você derruba um para colocar o outro. Obviamente que a gente sabe o que estava por trás disso e, em função da pressão, de toda a pressão que a sociedade fez, eles tiveram de recuar e hoje, por exemplo, voltaram ao modelo anterior. Com isso, temos um total de 38.406 vítimas fatais da doença. Estamos chegando a 40 mil mortos. É muito grave. De ontem para hoje, foram mais 32.091 diagnósticos positivos da Covid, elevando para 739.503 o total de casos confirmados. Vocês reparem que o número de diagnósticos, o número de confirmações de casos segue aumentando. A gente primeiro estava naquela faixa ali dos 28 mil, foi subindo, chegamos a 30, agora já estamos em 32 mil. Mais casos, a incidência de óbitos tende a aumentar. Tá? Então essa é uma questão matemática. Então a gente vê com muita preocupação que neste momento que São Paulo tem 150.138 óbitos, 150.138 casos, 9.522 óbitos, quase chegando a 10 mil óbitos, que diante deste cenário o prefeito Bruno Covas tome esse tipo de decisão. Aliás, ninguém esqueceu o rodízio, né, aquele rodízio furado, que só aumentou, só forçou as pessoas a irem para o transporte público, o rodízio ampliado, que acabou tendo um efeito inverso, né, e agora ele quer reduzir o transporte público. Então, olha, gente, é uma falta de lógica dos nossos gestores, que eu digo para vocês, cuidem vocês mesmos dos seus entes queridos, da sua própria saúde, né? Porque se for depender das autoridades, você morre, você vira estatística. E o presidente do TJ do Rio derrubou, ainda há pouco, o Cláudio de Melo Tavares derrubou a liminar que vetava trechos dos decretos de Wilson Witzel e Marcelo Crivella, autorizando flexibilizar o distanciamento social no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram fotos que circularam nas redes sociais hoje aí do Rio de Janeiro, especialmente na praia, ali na Zona Sul, todo mundo na praia, então realmente é uma situação assim que
leis, com lei, sem lei, com decreto, sem decreto, com portaria, sem portaria. Bom, enfim. Pelo menos agora nós voltamos a ter o direito de contar os nossos mortos, né? Olha, uma boa notícia vem do Rio também. O Tribunal de Contas do Estado proibiu o governo de contratar OS para hospitais, para gerir os hospitais de campanha. A gente sabe que isso em função da investigação do Iabas. Iabas que já deveria ter sido proibido logo de cara, né? Mas eles fizeram aqueles contratos que agora estão sendo investigados, né? O que mais eu destaco para vocês? Bom, nós noticiamos também mais cedo que o governo resolveu devolver para o Bolsa Família os 83,9 milhões que eles estavam tentando transferir para a SECOM, a Secretaria de Comunicação. Olha a malandragem. Dinheiro do Bolsa Família tem lá os bilhões destinados ao Bolsa Família. Aí você cria o Corona Voucher, em função da pandemia, e como os beneficiários não podem receber dois benefícios, eles vão receber o maior, que é o Corona Voucher, né? Então, o dinheiro do Bolsa Família não foi executado. O governo abriu um crédito extraordinário em função da pandemia, calamidade, aprovou esse crédito extraordinário e, por meio desse crédito extraordinário, está pagando o auxílio emergencial, o Corona Voucher. Aí alguém teve uma bela ideia ali na equipe econômica e falou assim, pô, peraí, eu posso usar, já que eu não usei, eu abri um crédito extraordinário e não usei o dinheiro do Bolsa Família, eu vou pegar esse dinheiro e vou usar em outras coisas. Aí começaram a fazer aí um remanejamento virtual desse dinheiro. 84 milhões para a SECOM, mas olha, tinha uma lista, porque eu não consegui botar a mão nessa lista, mas eu sei que tinha uma lista com todo o resto, porque são bilhões que estavam destinados para várias áreas do governo, o pessoal já querendo colocar a mão nesse dinheiro. Então, qual é o problema disso? E o TCU alertou, o Bruno Dantas ligou para o Paulo Guedes e falou, isso aí vocês vão ser enquadrados em pedalada fiscal. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma triangulação. O dinheiro que vocês estão pegando em dinheiro do orçamento, que não foi usado por causa do crédito extraordinário, e estão remanejando esse dinheiro para ser usado em atividades que não são emergenciais. Perceberam? Então, na verdade um orçamento virtual, gente. O dinheiro é o mesmo, só que é um orçamento virtual. Você pode usar emergencialmente aquele que é aprovado pelo crédito extraordinário, justamente para você não violar o teto de gastos. E aí, felizmente, eles botaram a mão na consciência e resolveram devolver o dinheiro e esquecer essa ideia. Até porque era uma ideia que ia colocar o Bolsonaro em maus lençóis. Isso aqui poderia dar o mesmo motivo que deu para a cassação da Dilma Rousseff, né? A violação aqui a pedalada fiscal, violação da lei de responsabilidade fiscal, enfim, uma série de problemas que poderiam ser utilizados lá na frente. Então, não dá para ser malandro, quem é muito malandro acaba tropeçando nas próprias pernas, né? Bom, o que mais eu destaco para vocês? Eu tinha separado uma aqui, acabei pulando, só para lembrar. Hoje uma consultoria americana chamada Kearney projetou um colapso em alguns estados brasileiros no fim de julho, colapso do sistema de saúde com uma carência, uma demanda de 19 mil leitos de UTI, uma falta de 19 mil leitos de UTI em função do avanço da Covid. O Brasil hoje tem 34 mil leitos para atender pacientes da Covid, 15,4 mil na rede pública, 18,6 mil na rede privada. Atualmente, 17 mil leitos de UTI estão ocupados. Então, eles projetam, em função do avanço da Covid, o esgotamento e a necessidade de mais 19 mil leitos. Então, esperamos que essa projeção não se confirme, porque seria um desastre. Bom, que mais eu destaco para vocês? Tivemos na segunda turma a condenação do deputado licenciado Aníbal Gomes, do DEM do Ceará. Foi condenado hoje por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, tá? Ele pegou aqui 13 anos e 1 mês de prisão.
acusado de receber propina de 3 milhões do Paulo Roberto Costa, lá então diretor da Petrobras, indicado pelo PP, né? Ao negociar acordo de profissionais de praticagem que receberam 69 milhões da Petrobras. Bom, vamos ver se ele vai cumprir um dia dessa pena. E o TRF1 trancou uma ação penal em relação a Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula, no caso que envolve contratos de 20 milhões em Angola entre a Odebrecht e a empresa de Taiguara. Vocês conhecem esse caso, falei dele diversas vezes aqui, mas, enfim, infelizmente a quarta turma do TRF1 decidiu trancar o processo, alegando inépcia da denúncia. Enfim, é brincadeira. É brincadeira. A impunidade volta com força. É isso aí. Eu agradeço a audiência de vocês e a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Tchau.